chama? Ney. Com Jesuíta Barbosa interpretando Ney Matogrosso, Homem com H atingiu um feito raro para filmes brasileiros. Levou mais de 600 mil pessoas às salas de cinema e obteve a arrecadação de 13 milhões de reais. O longa também mostra a popularidade das cinebiografias, filmes que retratam a vida ou algum episódio importante da trajetória de figuras históricas. Homem com H não está sozinho. A Globoplay lançou recentemente a série Eu Sou, sobre Raul Seixas. Nos últimos anos, Gal Costa também foi retratada em filme e Ayrton Senna numa minissérie. Em Hollywood, Bob Dylan e Maria Callas também chegaram às telas grandes. Isso só para citar 2 exemplos recentes. A cinebiografia é um gênero tão importante na indústria cinematográfica que desde o ano 2000 para cá, 13 premiações de melhor ator no Oscar foram para interpretações de pessoas reais. No BDF Entrevista de hoje, vamos entender o que faz as cinebiografias terem tanto apelo. Esse formato ajuda a trazer nova luz ou uma redescoberta dos artistas? Por outro lado, será que essa grande quantidade de cinebiografias aponta para uma crise na indústria do cinema que prefere apostar em um formato consolidado? Olá, está começando o BDF Entrevista. Eu sou Luana Ibelli e para esse papo sobre cinebiografias eu recebo aqui Elzeman Neves, que é roteirista, dramaturgo e também professor coordenador na AIC. Então tem muita coisa para falar para a gente. Obrigada, Elzeman. Obrigado a vocês pelo convite, Luana. Então vamos lá, queria começar falando de Homem com H, que eu acho que tem vários elementos para a gente entender essa tendência das cinebiografias. Você viu o filme, o que você achou, o que mais te chamou a atenção? Olha, Luana, é muito legal, né? Eu gostei muito de Homem com H, eu acho um filme bem legal por várias razões. E a principal delas, eu acho que parte do interesse do público, né, é a figura do Ney Matogrosso. Ele é uma figura incontornável da nossa música, da nossa cultura. E é interessante porque quando você pensa uma cinebiografia, tem muitas formas de pensá-la, né? Quais são os recortes, o que interessa a gente trabalhar, a gente mostrar. Então eu acho que o filme ele é muito feliz quando ele faz alguns recortes, né? Tentando, claro, trazer os elementos da infância, a formação, né? Até ele se tornar essa figura que a gente já conhece da mídia e tal. Mas ao mesmo tempo eu gosto muito porque não é muito didática. Tem algumas elipses temporais, né? Tem alguns recortes ali de tempo, ele não explica didaticamente, detalhadamente algumas coisas. Então, isso eu acho legal porque de alguma forma a gente acaba tendo espaço para a gente trazer um pouco para quem é o Ney pra gente. Porque eu acho que se você tenta ser muito didático com elementos, fez isso, como chega no Rio, como volta, porque foi, e Brasília, tem tantos elementos ali a serem ditos e recortar e fazer recorte narrativo é sempre um desafio enorme, né, para o roteirista, porque o que interessa deixar, o que a gente tira. Então, eu gosto muito dessa escolha, sabe, de fazer quase que alguns fragmentos de alguns momentos, mas fragmentos muito bem escolhidos e recortados, porque senão fica a sensação também de falta, né? Eu sinto falta de ver como aquilo aconteceu, e eu não senti isso no Homem com H. Então, acho muito feliz, assim, porque a gente conhece boa parte da história. Eu acho que a grande questão, essa relação que a gente entende, né, da obra com o público, é justamente isso. O público ele quer ver mais do que ele já sabe, ou ele quer descobrir novas coisas. E isso é uma equação que não é exata, né? Eu vou entregar o que ele quer ou eu vou fazê-lo aprender um pouquinho, né? Esse lugar mais educativo mesmo, de quem é essa figura e quem é essa figura dentro de um contexto histórico, que eu acho que é uma das questões muito importantes das cinebiografias, assim, sabe? Nunca é sobre aquela persona apenas, é sobre aquela persona naquele momento, naquele tempo, né? Então você pensa do Ney, de quando ele era criança e que momento, que anos eram aqueles, como aquilo se refletia, aquela figura do pai, né? Que hoje mesmo a visibilidade da discussão, a gente fala de alienação parental, por exemplo, então uma discussão que não existia lá. Então como é que dentro do espírito do tempo essa figura é retratada, sabe? Então eu gosto muito da cinebiografia nesse lugar também, para além da persona, mas entender esse contexto e as escolhas que um roteirista, um diretor, que toda a equipe envolvida vai fazer para entregar isso, né?
E esse filme, inclusive, ele traz muitos contextos que foram importantíssimos, né? Tanto essa celebração da comunidade LGBT+, quanto a questão da ditadura também, que passa de uma forma sutil, mas ela está presente, como essa figura esteve ali. Então, na sua opinião, inclusive a epidemia da AIDS também, que é muito importante de citar, né? Que foi algo que causou uma dor muito grande também para a comunidade, para o Brasil, e como essa figura estava envolvida. Então, nesse ponto também você acha que esse filme foi bem feliz, assim, no formato biografia? Acho que sim, porque também vem essa decisão, né? O filme não é sobre essas situações, mas o Ney é uma figura que atravessa todas essas questões históricas, né? Desses momentos históricos. Então, eu acho muito interessante quando o pano de fundo, você fala não só da questão LGBT, mas dessa questão, desse momento, né, da AIDS, de como se entendia, né, aquele momento. Eu acho muito legal porque o que acontece? Eu sempre acho que dependendo do momento histórico que vai ser também, não digo retratado, mas que está lá de pano de fundo, porque não é o foco retratar esse momento, mas ele existe, é parte integrante dessa trajetória. Então eu acho muito legal parar para pensar em como esse recorte é feito, porque o que acontece? Eu brinco, por exemplo, que não deixa de ser uma cinebiografia, mas por outros vieses, né? Eu ainda estou aqui. Né? Eu acho muito interessante porque eu acho que parte do maior acesso, digamos assim, que a gente teve no Ainda Estou Aqui, eu falo maior acesso, a quantidade de público que foi ao cinema, eu acho muito legal porque eu acho que se eles tivessem feito, né, a escolha deles, da equipe de artistas, se eles tivessem feito um recorte em que eles ficassem apontando demais as questões da ditadura, a violência e os generais, os militares e tudo, talvez isso afastasse um público que ou não se posiciona ou não vê problemas, sabe, numa época em que havia uma ditadura, ou que está cansado de um certo discurso que fica apontando certo e errado. Mas ao retratar a história de uma família e também uma biografia, né, da Eunice, ao retratar um drama familiar, a ditadura está lá o tempo inteiro, é sobre isso também, mas sem a violência gráfica super identificada, super apontada. Mas está lá, o foco é nesse recorte da família e nesse drama familiar. E isso dá acesso, isso dá muito acesso ao público. Então, E eu acho muito... identificação também, né? Porque às vezes a gente olha esses fatores históricos como algo que está lá distante da gente, que não nos afetou, e aí você consegue se ver no papel de uma família, de uma filha, Exato. de uma mãe que viveu essa dificuldade. Então acho que isso fica muito mais visível e Sim. compreensível para esse público Sim. também, né? Sim, se eu não tive, de repente, uma experiência tão imediata com a questão da ditadura, a questão familiar eu sempre tenho como me reconhecer naquilo, de algum jeito, né? Soa mais universal, embora nada seja exatamente universal, depende sempre de características específicas, mas o sofrimento é universal, né, de uma família. Então eu acho que é isso que você falou, a gente consegue acessar por outros caminhos. E isso trazendo para o Homem com H, faz isso também, né? Eu não sei o quanto alguns tipos de pessoas, né, e famílias estão dispostas a discutir esse recorte histórico da epidemia de AIDS lá nos anos 80, início de 90, mas quando você dá acesso a essa discussão através de uma figura que a gente reconhece, tem relações afetivas com a música, né, com algum momento da obra dele, aí você diz, olha, eu consigo discutir isso também. E eu acho o filme muito feliz nesse sentido, né? Já que você está comprando essa figura, dá uma olhada nisso aqui também, sabe? Então é inteligente, é legal isso no filme. Outra coisa que se destaca muito nas cinebiografias são as atuações. Jesuíta Barbosa foi muito elogiado nesse filme por de fato encarnar. Tem cenas, aquela cena que ele tá, eu não lembro a música que ele tá fazendo, que ele tá todo de branco, assim, olhando de cima, foi aquilo pra mim, na hora que eu tava assistindo, eu falei, gente, eu tô vendo o Ney encarnado nesse artista, né, e isso foi muito falado, ele encarnou o Ney Matogrosso. É isso que se busca numa atuação? Como que você avalia também, né? Existem muitas formas de interpretar, mas ali ele de fato precisava encarnar o Ney Matogrosso para que a gente se conectasse com essa história. Como que você avalia tudo isso também? Olha, é lindo o trabalho dele, né? É lindo, lindíssimo. E eu acho que a atuação, eu adoro dirigir atores, né? Diretor também, teatro, cinema, principalmente no teatro. Eu acho que o ator, né, a atriz, quando você vai fazer esse trabalho, tem uma questão que para além do Ney Matogrosso, né, para além da figura retratada, biografada, é uma visão dos realizadores.
né? É uma visão do roteirista, é uma visão do diretor, é uma visão da atuação, do ator e da atriz. Então, ao mesmo tempo que essa imersão, né, de você pegar algumas coisas que são muito evidentes, você tem o olhar do Ney Matogrosso, né, que o jesuíta traz lindamente. Eu acho fundamental porque isso é meio definidor de como a gente vai chegar a essa figura biografada, que é sempre uma leitura dos criadores, né? Eu acho que a figura biografada é uma premissa, mas o lugar de chegada é uma leitura possível, né, de olhares, de ideias, de entendimentos de pessoas que querem aquela figura biografada. Mas está além dela, porque vai ser sempre o jesuíta Barbosa, vai ser sempre a Sophie Charlotte no lugar da Gal, sabe? Vai ser sempre o Timothée Chalamet fazendo Bob Dylan, que você citou, né? Tem o Silvio também, que o Rodrigo Faro faz o Silvio. Aquela figura, ela é importante, é ela que vai dar acesso, é ela que vai entregar para o espectador essa trajetória, essa travessiazinha. Então eu acho muito legal que as atuações conseguem fazer essas leituras, fazer essas escolhas, porque é difícil, você precisa de algum jeito trazer fazer uma mimese, né, uma mímese daquilo que a gente reconhece como Ney, mas ao mesmo tempo trazer algo extremamente pessoal e autoral, porque você é seu, esse corpo, essa voz, né? Então como é que você faz essa simbiose? Mas o distanciamento precisa haver também. Eu acho que é uma equação linda de se trabalhar e de se pensar. Então, e ao mesmo tempo eu acho que precisa investir nisso mesmo. Precisa investir em quem é essa atuação, quem é o ator, quem é a atriz, qual é o acesso que vai ser dado através dessa atuação. Porque, por exemplo, tem uma coisa que eu gosto de discutir sempre. Você pega algumas, pensando em outras cinebiografias, tem um filme que eu gosto bastante que é o Bruna Surfistinha, né? E é a Débora Seco que faz a Bruna Surfistinha. E é muito legal o trabalho dela, mas eu acredito também que o público, quando compra, né, esse filme, ele compra a Débora Seco fazendo a Bruna Surfistinha, sabe? Ele compra a Sophie Charlotte fazendo a Gal, né? Ele compra indo mais atrás, lembrando de outras questões, né, de outros filmes. Eu lembro de quando a Madonna foi fazer Evita, né, a biografia da Evita Peron, e eu não sei se as pessoas foram ver a Evita ou ver a Madonna fazendo a Evita, né? Para quem conhece toda a obra do jesuíta Barbosa, que tem um trabalho lindíssimo, aliás, então ele é um atrativo também. Então isso tem que ser muito pensado, sabe? E também é uma forma de, é claro, né? Tem personagens que não necessariamente precisariam ser redescobertos, porque já tem um lugar muito grande. Mas é uma forma de apresentar para novos públicos, porque o Ney Matogrosso, por exemplo, por todo o tamanho que ele tem, por mais que ele tenha todo esse tamanho, a gente tem novas gerações, tem pessoas que justamente, como você falou, né, acompanham o trabalho do jesuíta, então podem estar ali diante disso. Outros públicos também, né, porque o Ney é uma grande figura também para a comunidade LGBT+, por exemplo, para além, né, da cultura, e aí outras pessoas poderem ter contato com essa figura, né, com tudo que ele foi. Então acho que também tem esse sentido, né, do ator levar a novos públicos, enfim, uma releitura interessante. Tem, é legal isso que você fala. Eu acho que quando você fala dessa coisa dos novos públicos e descobrir, né, alguma coisa que não conhecia exatamente, não era da fanbase do biografado, tem esse lugar. Eu acho que a cinebiografia tem esse lugar educativo também, né? Ela entrega tanto essa possibilidade de você conhecer algumas coisas, quanto também a ideia de que essa persona ela tem grandes feitos, né? E quando eu falo de grandes feitos, eu acho que, aliás, isso dá margem para grandes questões também, né? A leitura dos criadores do que são grandes feitos, né? E embora eu acho que o Homem com H faz isso muito bem, né, de selecionar esses grandes feitos, grandes acontecimentos, tudo, claro, é dramaturgia. Tem uma figura real, tem acontecimentos que são fatos da realidade, mas tem dramaturgia, né? Tem trilha, tem luz, tem foto, tem tantos elementos ali no próprio roteiro. E aí, eu acho que esse lugar educativo, no Homem com H é muito legal, por exemplo, esse acesso, essa descoberta de de novas pessoas, enfim, uma nova geração que vai descobrir essa figura, como pro lado negativo também, né? Outros filmes tantos, eu acho que quando você vai entregar esse lado educativo, da informação sobre aquela figura, e a figura dentro desse contexto histórico daquela época, tem uma puta responsabilidade, sabe? Tem que ter muita responsabilidade, porque é exatamente isso, essa figura, qual é o sentido social dela? E o Ney Matogrosso tem um sentido social lindíssimo por tudo isso que a gente está falando, claro.
mas vem esse questionamento. Então, como é que eu apresento, como é que eu informo, como é que eu crio novos fãs, novas pessoas interessadas nesse biografado, a partir de uma responsabilidade que eu tenho que ter, né? E para além dessa responsabilidade também, uma coisa que é muito importante da gente tratar qualquer ser humano, é entender que os seres humanos são contraditórios também, né, Alzema? Então, também não é o ideal a gente proteger tanto essa imagem, assim, falando de uma forma pessoal de quem está assistindo, né? Proteger essa imagem numa redoma, mas também não desrespeitar. Qual que é o equilíbrio disso tudo? E também queria saber se você acha que o filme consegue também tocar nesse Ney, que também é contraditório. Como que você vê isso? Olha, tem uma coisa interessante que eu acho que a grande maioria das nossas cinebiografias, a maioria das cinebiografias, eu acredito que existe sempre aquela premissa, né? E eu acho que a premissa ela vem sempre na vontade de homenagear a figura biografada. Então, como figura homenageada, né, como vontade de homenagear, eu acho meio natural também que alguns filmes, a grande maioria dos filmes, sejam meio chapa branca também, né? Eles vão trabalhar a ideia da relevância daquela figura, seja na cultura, na música, na política, no entretenimento. Então eu acho que é preciso entender qual é o interesse desses criadores, né, quando ele vai escolher aquela figura para ser biografada. Isso vai fazer uma grande diferença de que lado da persona eu vou explorar. Né? Se eu vou explorar mais esses grandes, o que eu estou chamando de grandes feitos, né, esses acontecimentos, essa relevância, ou eu vou explorar um pouco esse lado mais sombrio, né, um lado que não seja simplesmente um lado mais positivo, mais, sabe, mais interessante para entregar para a população. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem também aquela clássica jornada do herói, né, em que é importante para que o público também abrace um pouco essa figura biografada, é importante mostrar algumas falhas. Né? É importante você mostrar que essa figura se contradiz, que essa figura também não está 100% certa ou absolutamente apropriada dos conceitos de certo e errado diante de uma sociedade, diante de uma coletividade. Então eu acho que tem que puxar isso e você vê nesse arco, normalmente você tem, né, especialmente as biografias que entregam esse lugar com maior tempo histórico do recorte da vida do biografado, né, a infância, então algumas dificuldades na infância, sejam familiares, seja diante de situações financeiras, enfim, para então você ir nesse arco e daí ela chegar numa dificuldade diante de empresários, diante de conflitos pessoais, seja com droga, com amores, afetos e tudo. E esse é um lugar interessante para explorar essas contradições, né, porque a gente é falho de diversas formas, a gente se reconhece nesses lugares, né, desses excessos ou dessas faltas. Então eu acho que o limite é sempre você entender, voltar à sua premissa. Ainda estou no lugar da homenagem ou estou fazendo uma biografia porque me interessa questionar algumas coisas? Aí eu estou mais liberto desse lugar que eu estou chamando de chapa branca. Eu posso ir um pouco mais a fundo, um pouco mais complexo, ser um pouco mais complexo nessa construção, porque senão a gente está trabalhando sempre. É muito difícil você trazer uma vida inteira num recorte de 1h30, 2 horas. Né? Então é natural também que eu pare em alguns estereótipos, não falo nem no sentido negativo, mas no sentido de que é rapidamente reconhecível pelo público. Né? Então é natural também. E aí esse lugar de aprofundamento, eu insisto que a gente tem que pensar na premissa. Se eu quero a homenagem, se eu quero o questionamento, se eu quero a desconstrução de uma figura, isso é possível também. Né? Se eu quero mostrar que não é bem como a mídia tem vendido e comprado essa figura, quero criar esse outro contraste, né? Não é tão importante você falar isso, porque a gente já começa a pensar, quando vai assistir uma biografia, né, em tudo que ela pode entregar, de fato, né? Não necessariamente está se contando só a história daquela pessoa, mas recontando histórias, né, trazendo tudo isso que você falou. E aí falando nessa questão de contraditório, né, também de responsabilidades, tem uma série também que a gente citou no começo, né, que eu cito agora, que é Cena, que ele é um drama biográfico, que é um gênero que traz a biografia, porém ela traz elementos de ficção. E aí entra um pouquinho em algumas coisas que você já trouxe nessa conversa, Elzeman, que é como que é isso? Você pegar um personagem que é real para contar uma história, ou seja, uma pessoa real, ela tem conexões, ela tem uma história de vida, por ser uma pessoa histórica também, né? Tem todo esse apelo com o público, e aí você transforma isso também numa ficção. Quais são as questões que vêm à sua mente sobre questões de responsabilidade, desafios também de trabalhar num roteiro como esse? Olha, Luana,
quando a gente está na área da ficção, né, e a gente está na área das cinebiografias, a gente está na área da ficção, não é um documentário, não se pretende um retrato, mas sim uma leitura possível dos criadores, a dramaturgia é fundamental. Então a gente precisa, eu sempre brinco, né, principalmente quando eu estou dando aula de roteiro e a gente está falando de adaptação, eu sempre falo, gente, dificilmente as pessoas sabem exatamente como foi aquela conversa, sabe, entre duas figuras, dois amantes na cama, absolutamente íntimo, absolutamente fechado. As pessoas não sabem o que foi dito ali. Então a gente precisa criar, é dramaturgia, e você tem construção de diálogo, técnicas de construção. Então eu acho que é muito importante que as pessoas já partam da ideia de que muito, talvez muitíssimo daquilo é ficcionalizado, né? Então, quando você abraça esse lugar da inspirado em, né, uma biografia ficcionalizada e tudo, eu acho honesto. Eu acho justo porque isso é parte integrante do que é a construção de uma obra que pretende retratar alguém, né, pretende biografar alguém. É ficção, então é uma leitura, é uma possibilidade, é interessante isso. Tanto é que tem alguns filmes, né, que não tem nenhum problema em dizer assim, né, no final você tem alguns disclaimers ali, né, tipo inspirado em fatos reais, parte é ficcionalizada, parte é isso. Eu diria que quase tudo a gente parte de algumas referências reais, né, dos fatos e acontecimentos, mas você entra naquele momento de criar e fazer o roteiro, é ficção. É dramaturgia, eu preciso de um fechamento de cena, eu preciso construir a cena seguinte, né? Eu preciso escrever com suspense, suspense no sentido de deixar o público querendo esse desdobramento, e às vezes um desdobramento que você sabe qual é, você sabe onde está essa figura hoje, né? Se está fazendo shows, como é o caso do Ney, lindamente acontecendo, se é uma figura que já faleceu, o que aconteceu, você já sabe. Então como é que eu deixo esse espectador em suspensão, querendo saber mais? Isso é dramaturgia, com dramaturgia que eu resolvo isso. Então eu acho que o público tem que entender também um pouquinho disso, sabe? Eu também tenho muito medo daquele público que sai do filme dizendo: você viu? Foi assim que aconteceu. Foi assim no filme, né? Foi assim nessa leitura, nessa possibilidade. Mas eu acho que às vezes também acontece de ser interessante para as produtoras, para quem está divulgando o filme, dizer que é a realidade, que aquilo aconteceu, porque é um apelo, né? A gente quer Sim. saber o que aconteceu com o Ney, a gente quer saber o que aconteceu naqueles relacionamentos, então acho que também tem essa outra via, né? Sim. Olha, é interessante pra gente que as pessoas achem que foi assim que aconteceu, porque do jeito que você está falando é muito óbvio, né? Fica muito explícito pra gente que, olha, teve todo um processo de decisão para saber o que ia entrar, para fazer isso acontecer como filme. Sim. Então acho que talvez tenha esse outro lado. Tem, eu acho que entra naquele lugar informativo que eu acho bem legal. Eu li alguma coisa, eu acho que depois do filme, muita gente foi pesquisar sobre o Cazuza, sobre algumas figuras retratadas ali no filme, isso é maravilhoso. E eu espero do fundo do coração que elas tenham ido em fontes confiáveis, né? Descobrir essas figuras, descobrir tudo isso. Isso é maravilhoso, porque é um resgate da nossa história, é memória, né? Eu acho que esse lugar da memória enquanto cinebiografia é muito legal, é muito interessante. Mas, ao mesmo tempo, é isso, né? Como a gente trabalha com roteiro, dramaturgia, pensando recorte narrativo o tempo inteiro, pra gente só é meio óbvio essa questão de ficcionalizado, portanto é dramaturgia, muita coisa vem dessa necessidade dramatúrgica mesmo. Mas eu acredito de verdade que se a pessoa sai do filme com vontade de pesquisar um pouco mais, inclusive descobrir se aquilo é um acontecimento de fato, né, ou se foi ficcionalizado, e fizer essa busca, já é válido, né, de várias formas, já valeu a pena, repito, desde que ela tenha buscado, né, em fontes legais, confiáveis, assim. Quero voltar numa coisa que você falou antes sobre os recortes, né? E mais uma cinebiografia que você citou e a gente também trouxe no começo do programa, que é o filme da Gal, que ele vai por um outro caminho, né? Que não necessariamente conta toda aquela história de vida, mas escolhe um período muito específico, muito importante para aquela pessoa, né? De acordo com quem está realizando aquele filme, que é o começo da carreira, como ela se tornou, né? Saiu da Maria da Graça para Gal, que a gente conheceu. Como que é difícil, né? Uma vida tão complexa, cheia de tantas coisas. Como que é você tomar essa decisão de a gente vai retratar esse recorte, esse pedacinho, com a expectativa de que isso faça justiça a essa figura grandiosa que a gente está retratando aqui?
Olha, essa ideia, aliás, é uma ideia que eu gosto bastante, né? Que é justamente, em vez de você dar conta de um período enorme, é você fazer um recorte menor. Se eu não me engano, o filme da Gal vai de 66 a 71, mais ou menos, da chegada dela no Rio de Janeiro até o lançamento, se eu não me engano, de Gal Fatal, alguma coisa assim. É um recorte de 4, 5 anos, mais ou menos. E eu acho isso bem interessante na medida que eu acho muito gostoso você poder é, é, imaginar, aí entro novamente na dramaturgia, né? Você imaginar como aquela figura estava lidando, né? Seus fantasmas interiores, né? Conflitos interiores, como ela estava lidando com acontecimentos muito específicos de um momento específico, aquele lugar da ditadura, aquela situação, né? Aqueles espaços absolutamente violados, né? Era uma violação das liberdades e espaços que a gente tinha ali. Então isso é uma coisa que particularmente me interessa. Na mesma medida em que quanto mais histórico e grandiosos os eventos em torno dessa figura, como no caso da ditadura e aquele momento da Tropicália, aquela criação toda, né, daquelas pessoas envolvidas, Caetano, Bethânia, tanta gente interessante ali, Gil, eu acho que mais ainda a gente está no lugar da dramaturgia. Porque além de dar conta do personagem, a gente tem que dar conta desse momento histórico e cada um tem uma referência, cada espectador entra já na sala com uma referência muito específica e própria, individual. Então, eu gosto da ideia da dramaturgia, eu gosto muito disso, sabe? E é uma escolha narrativa, né? O que eu vou entregar? Tem aquela biografia Silvio, né, do Silvio Santos, que, na minha opinião, faz escolhas muito complicadas, mas a premissa eu acho interessante. A gente vai fazer um recorte do momento do sequestro dele. Legal, se a gente está falando disso, o que pode ser interessante? O que aconteceu naquele momento? E aí eu acho que o filme acaba se perdendo tentando dar conta de muitos outros momentos, o histórico, né? Quando ele vira, se torna Silvio, e a questão... E aí você diz, mas parece confuso, sabe? Parecia que ia por um caminho e de repente tem outro, se desdobram muitas coisas. Escolhas morais até que eu acho que são meio duvidosas assim, mas essa ideia de um único momento na figura do biografado, como premissa, é uma coisa que eu acho bem interessante, por exemplo. Sabe? Você tem esse lugar ali assim. E isso, novamente, depende do que os criadores querem com a biografia. É esse lugar quase Wikipédia de dizer, olha, em tal data foi isso, lançou um álbum nesse momento, como criança teve tais acontecimentos, pai, mãe e tal. Esse lugar, né, mais cheio de datas, digamos assim, ou você quer um recorte mais subjetivo? Você vai mais pelo caminho do subjetivo. Isso seria algo mais interessante para Eu você na particularmente biografia? acho mais interessante, acho muito honesto dos criadores quando fazem isso, porque já vem essa ideia de que é ficção, né? Então é a minha leitura sobre, embora sempre seja, isso é importante deixar claro. É, eu gosto, é uma coisa que particularmente eu gosto bastante. Embora, quando você vai para esse histórico maior, da infância até a vida adulta e tudo, Dois Filhos de Francisco, para lembrar de filmes também que né, de alguma forma inauguram esse hype lá em 2003, 2004, eu acho. Cazuza também. Então eu acho muito legal, acho muito interessante a gente trazer que é um filme que também passa por vários acontecimentos, vários anos daquelas figuras, né? Dos biografados. Então eu gosto também, mas pessoalmente eu adoro essa ideia de um momento, sabe? Um recorte menor. E é interessante você trazer essa questão desses filmes que levantaram tendência, porque teve Cazuza, né, que você acabou de Sim, citar, que foi uma febre, né, esse filme. foi. Inclusive, ele foi retomado agora, recentemente, por causa do filme do Ney, porque o Cazuza, olha, a gente trouxe até a imagem do DVD, né, porque foi até difícil achar imagens do trailer, então na época a gente Ah, ainda que estava delícia. Só nessa coisa dos DVDs e DVD, né? Uma coisa tão quem antiga e tem agora ainda, né? resgatada, pois é. Pois é, Muito bom. resgatada. E houve comparações também, né, do Cazuza, que teve esse filme, foi uma representação também, uma atuação muito elogiada, né, do Daniel Oliveira, e aí teve toda essa comparação com o Cazuza que foi retratado no filme do Ney, Aham, um Cazuza que até sim. no Twitter, né, o pessoal, nossa, não sabia que o Cazuza era assim, que o Cazuza incomodava, tal, ali no meio da galera, então também tem essa coisa da gente comparar Uhum. justamente as visões que se fazem, como você veio falando o tempo todo aqui, né, nessa entrevista. Aí maior ainda esse grau de subjetividade, né? Porque tem a figura que a gente quer retratar, tem a leitura dos criadores, aí tem o espectador que tem algum conhecimento, o mínimo que seja, então como ele se debruça sobre o retrato feito, né? Então é assim. E tem uma coisa que eu acho muito legal, por exemplo, no próprio Cazuza, né? No filme lá atrás, novamente essa coisa de como a gente escolhe retratar o momento histórico.
né? Como a gente entrega isso para novos públicos, etc. É, eu acho, tem uma coisa nas biografias, já falei isso de algumas outras formas, na verdade, aqui, mas, por exemplo, essa coisa de o que é o lugar coletivo e social e o que é essa figura individual, né? Ainda que a gente tenha que claro, o indivíduo é fruto do momento em que ele vive, mas ao mesmo tempo com seu grau de consciência, individualidade, né? E como ele vai se formando, então depende do meio que ele está. Mas você tem o estado das coisas da época, né? Que atravessam essa figura, essa consciência, tudo isso. Então, é o caso, você falou do Twitter, as pessoas falando no Twitter. O que é a gente vê uma figura histórica que não tinham redes sociais? Né? Porque as redes sociais, eu acho que elas hoje também, elas vão... a gente citou o Cazuza, a gente citou o Ney Matogrosso, a Gal, e a gente está falando de momentos, né, citados, biografados, de pessoas que não viveram nesse lugar de redes sociais, né? O próprio Ayrton Senna na minissérie. E aí eu fico pensando, será que parte dessas cinebiografias também bebem muito no interesse, no fato de que essas pessoas não estavam super expostas o tempo inteiro? Havia uma exposição, claro, muitas vezes péssima, sensacionalista, depende de como cada veículo trabalhava essa leitura, mas não tinha essa autoexposição, né, das redes. Aí eu me pergunto, será que isso torna figuras atuais e contemporâneas, por exemplo, menos interessantes pelo excesso de conteúdo produzido, né? Então, de alguma forma, se você segue alguém nas redes hoje, você tem acesso ao que ele produz, que pode ser uma persona criada para as próprias redes, não ter tanto a ver com aquela figura íntima dentro da casa dela, mas tem conteúdo íntimo sendo produzido, né? Pessoal, privado, pelo menos. Mas é uma narrativa também que parte da pessoa, né? Eu fico pensando naquilo que você falou, do sentido de cada biografia, talvez um novo formato que busque desconstruir também essas figuras, talvez mude até o formato, né, das cinebiografias. É isso, de repente desconstruir. Vai que a gente vai pensar em biografar uma figura contemporânea e a ideia é um pouco desconstruir aquela imagem das redes sociais, né? Aquela imagem que é vendida, que é colocada, que é autodivulgada. Então isso pode ser legal. Aí é tal história da premissa, né? O que a gente quer com essa figura, como a gente quer, por que a gente quer entregar biografar essa figura, né? E aí você falou dessa estrutura da jornada do herói, né? De todos os elementos narrativos, principalmente nas cinebiografias musicais, tem uma estrutura muito bem estabelecida. A gente viu isso em muitos momentos, né? Que passam por esses momentos da descoberta do artista, e aí daquele momento das drogas, e depois de uma grande redenção, que está contida ali de certa forma, mas às vezes não parece que a gente está vendo um pouquinho da mesma coisa em cada filme. Você tem essa impressão? Dá para fugir disso, pensar em formas diferentes de fazer isso acontecer? Dá para pensar, sempre dá. Ao mesmo tempo, é uma equação muito... Tem toda uma equação de produção, começa daí, né? Dependendo de como nasce o filme, por que ele nasce, de que vontades nasce esse filme, você precisa corresponder, você precisa, né, ter a expectativa dos produtores, precisa pensar da bilheteria que a gente precisa ter com esse público, né, com esse filme. Então depende de qual é a intenção primeira desse filme, né? Ao mesmo tempo que dá para fugir, sim, eu acho que existe um formato que funciona, que há muito tempo funciona, né? Então eu acho interessante porque no filme a gente vai escolher um momento de contradição desse biografado, né? Um conflito maior, você citou a questão das drogas, um conflito pessoal, seja com... Eu estou lembrando do Freddie Mercury, né? Em Bohemian Rhapsody, que tem aquele conflito com o empresário, bem evidente e tal, enfim... com a própria banda em algum momento. E aí, o que acontece? Mas existem muitos conflitos naquela vida. Escolheu-se esse conflito. Então, é natural que a gente volte para essa fórmula. Eu não vou falar de fórmula que eu acho reducionista, né? Mas uma forma que a gente sabe que funciona é interessante, sim. Por quê? Porque isso é uma figura da narratologia, é uma figura que no storytelling, né, na contação dessa vida, dessa história, funciona. Porque tem apelo ao público, porque tem reconhecimento, porque entra nesses lugares mais vulneráveis e frágeis. Agora vem de como a gente constrói esse momento, né? Que aí eu acho que pode soar um pouco mais ou menos original, não sei. Mas é inevitável porque se não tiver esses momentos de conflito, talvez a gente não esteja nem desenvolvendo a ficção numa narrativa clássica, né? Porque a gente trabalha também, isso que a gente está citando são narrativas clássicas,
né? Se eu quero uma narrativa mais livre, se eu quero uma narrativa menos preocupada com esses elementos, eu também não sei qual acesso ela teria ao público, né? Se ela fosse tão disruptiva assim quanto narrativa clássica. Será que o público quer isso, especialmente considerando que é um público que tem referências da figura biografada, né? Ela sabe o que ela quer ver. Fora esse elemento nostálgico, né? Então a nostalgia ela é muito forte nesses filmes, ela vende muito. Então você com certeza vendo O Homem com H, vendo Meu Nome é Gal, tem aquele momento que aquela música acontece e muita coisa vem, né? Dependendo do repertório, do histórico de vivência, da relação que tem com o biografado, você diz, reconheço, legal, sabe? Aquele dia nos anos 90, aquele momento, aquela situação e tal, dependendo do público, claro. Então eu acho que não tem como fugir disso, mas a forma como você trata pode soar mais ou menos mais do mesmo. Isso é uma coisa que eu estava para te perguntar, justamente dessa questão da nostalgia, né? Por que que isso ainda movimenta tantas pessoas para o cinema? É tão interessante, né, pensar que as ficções, né, o cinema, a dramaturgia, é um terreno tão fértil para a gente pensar no futuro, imaginar coisas que a gente ainda não viu, mas muito do que faz sucesso traz esses elementos do passado, da nostalgia. Então, como que você acha, né? Por que que isso ainda é tão importante para as pessoas? Olha, eu acho que tem muitos desdobramentos essa pergunta, mas eu acho que a gente tem também, você vê isso politicamente, inclusive, aquela sensação de que antes era melhor, né? Como a gente vive o nosso tempo agora, né? A gente está aqui agora, no estado presente, com todos os problemas que a gente está vendo acontecer, políticos, econômicos, sociais, a gente vê um governo tentando bastante fazer inúmeras mudanças importantes, positivas, aí vê um congresso combalindo isso, né, impedindo isso, a gente vê culturalmente a sobreposição de ideias absolutamente fakes, né, a gente sabe de tudo isso, então fica aquela sensação, quando você ouve uma história e você resgata um momento histórico, fica a sensação de, puta, mas antes era melhor, quando meu pai conta uma história, o meu tio, porque a gente é produto do nosso tempo, então a gente está muito conectado com o negativo do nosso tempo também, especialmente agora, né, de alguns anos para cá, de 2018 para cá, evidentemente, a gente está lidando com um momento péssimo da construção social, cultural, política, econômica. Então, no final das contas, fica muito a sensação de que antes era melhor, e vem essa sensação nostálgica. E é claro que antes era melhor, qualquer coisa que eu lembre da minha adolescência, eu vou lembrar com um filtro, não apenas do tempo que se foi, mas eu lembro a partir das sensações e não do fato em si, né? Então esse lugar de nostalgia eu acho ele lindo e perigoso, sabe? Eu acho que tem essas duas coisas, porque isso também me impede de entender o agora como algo importante, necessário, que eu me conecte com o agora e fique com isso. A gente viu politicamente um monte de gente, né, se dizendo que, mas na época da ditadura, nem fala em ditadura porque os anos 60, os anos 70, e aí você tem um equívoco mesmo nesse sentido. E aí culturalmente, né, o Meu Nome é Gal traz um pouquinho disso no recorte, ele tenta mostrar o quanto era difícil culturalmente você produzir, você existir, você criar ali. Então por que a nostalgia daquela época? Claro que tinham coisas incríveis com certeza acontecendo, afinal todo momento histórico tem os prós e contras, mas eu acho natural que a gente se conecte com a sensação de que antes era melhor. Simplesmente porque era outro tempo. Agora eu estou tendo que pagar as minhas contas hoje, eu tenho o aluguel, eu tenho tudo isso. E antes eu tinha isso também, mas fica a sensação de alguma coisa interessante. E nas cinebiografias musicais, você tem a música resgatando esses momentos anteriores. É claro que eu vou lembrar da minha adolescência, não todo mundo, obviamente, mas tem alguma coisa ali que pode ter sido muito legal, muito interessante, sabe? Dos primeiros amores às descobertas das sensações, todas elas, né? Então eu acho que a nostalgia... E aí, claro, no mundo capitalista isso vira um mercado incrível, né? Incrível no sentido de, quer se desconectar um pouquinho do presente, já que tudo é tão complicado? Aqui. Pílulas, né? Pequenas viagens no tempo. Mas para além de nostalgia, acho que tem um elemento também, né, como falando também como público, é que esses relatos históricos que olham para o passado, eles precisam conversar com o presente, eles precisam conversar com pessoas que estão aqui no hoje, talvez até olhar, apontar para o futuro, né? É muito bonito quando a gente pega o filme do Ney e você vê o Ney idoso, né? Aquela transição em que ele aparece no final já
no hoje, tudo que ele faz hoje, se conectando com o público de hoje que pôde vê-lo nessa idade, né? Porque muitos são apagados ainda, são muito retratados ali. Ah, como ele era jovem? Não, o Ney tá vivo, né? No hoje, então também é importante, talvez, tocar as pessoas no atual, é muito importante para que esses filmes, né, eles tenham apelo e consigam levar pessoas a se interessarem. Sim, eu acho isso um achado, na verdade, no filme. Meu Nome é Gal faz esse recorte também. Para ali nos anos 70, naquele lançamento de Gal Fatal, eu acho. E aí depois tem imagens dela, né? Embora não atual, acho que ela já tinha falecido quando o filme saiu. Mas tem ela anos depois, né? Ela continuou produzindo, continuou fazendo coisas. E o Ney ainda mais, porque, né, são shows recentes, ele tá aí fazendo, acontecendo, isso é maravilhoso. Então, sim, eu acho importante porque eu acho que é o que você falou, a gente precisa lembrar que, assim, ele acontece agora. Consuma essa música, né? Ouça, escute agora também, o que ele tem produzido recentemente, não apenas aquelas músicas, né, que fizeram história, que marcaram momentos e tal, mas o que se continua fazendo? O que uma figura como essa, que como você está vendo todo esse arco de acontecimentos, uma figura muito interessante, né, com vários atravessamentos, o que ela está fazendo agora? E mais do que isso também, como aquelas histórias que aconteceram no passado se conectam com as histórias que a gente vive hoje, Sim, né? sim. É, e essas conexões elas podem vir por diferentes frentes, né? Tanto quando, por exemplo, ali, quando tem a questão da AIDS e tudo, eu acho muito legal você olhar para esse recorte, entender toda a condição de epidemia e preconceito e tudo, e saber que hoje é outra realidade completamente diferente, né? Com tudo absolutamente, claro que com muitos preconceitos ainda, mas a relação é outra, sabe? O tratamento, as prevenções, etc. Como se discute isso, como você entende esse lugar. Então eu acho que esse tipo de conexão é muito importante para também não ficar essa sensação de antes era melhor. Não, olha essa situação aqui. E hoje? Quais são os avanços? O que a gente fez? O que a gente tem? As figuras no nosso entorno que lidam, que vivem com HIV, são outras nomenclaturas, inclusive, né, dessa realidade. Então é importante o que você falou, né? Como é que essas histórias se conectam e perceber que muita coisa é melhor, né? Teve visibilidade, teve discussão, teve né, confronto, através de muito confronto sempre, mas a gente foi abrindo portas aí, sabe? Bom, para a gente encerrar, Elzema, eu queria te perguntar, você acha que ainda tem espaço para mais biografias? Você como roteirista, dramaturgo, pensa em alguma figura, algo que ainda poderia ser biografado e que talvez daria um conteúdo muito legal? Nossa, Luana, espaço tem, acho que tem agora, acho que vai ter por muito tempo. É, eu li algum artigo comentando que os nossos cantores, nossas figuras biografadas são os nossos super-heróis, né? O cinema, sei lá, o cinema hollywoodiano tem aquela coisa das mega produções de explosão e, né, tipo, tem isso. E aqui os nossos super-heróis são essas figuras que, de algum jeito, enfrentaram questões sociais, políticas, familiares, etc. Então a gente vê nelas uma referência, um exemplo, uma possibilidade de reconhecimento. Então eu acho que esse espaço ele vai ter, seja pelo nosso cinema brasileiro, como ele pensa e funciona, seja pelo interesse do público. Então eu acho que espaço tem e vai ter. Agora, uma figura, você falando assim, aí você me pegou de surpresa. Quem que pode ser? Eu não sei exatamente quem, mas a gente tem trabalhado muitos ícones, né? Gal, Ney, Raul Seixas. Talvez eu goste, tem o Simonal também, né? Que teve biografia, tem Claudinho Bochecha, tem tanta coisa. Mas eu acho que a gente pode tentar olhar para figuras anteriores até, né? Esse recorte que a gente tem feito dos, sei lá, anos 70, 80. Quem são essas figuras anteriores, sabe? A gente já teve no teatro, mas eu não estou lembrando de uma cinebiografia da Elza Soares, por exemplo, que começa muito antes, né? Que tem uma história entrelaçada com tantas figuras históricas e sociais. Não estou lembrando de uma cinebiografia dela, acho que não tem, embora já tenha tido no teatro, em outros lugares. Então, talvez um recorte anterior até, sabe? Quem foram aquelas pessoas de antes. E aí mais ainda a gente vai precisar esse lugar de pesquisa, muita pesquisa e subjetividade, porque imagino que menos conteúdo, menos material você tenha, né? Quanto mais antigo, mais historicamente para trás a gente vai pensar nessas figuras.
Tá bem. Elza, eu adorei esse papo, deu para entender bastante a importância desse formato, né, para o nosso cinema e também para a gente olhar para esses conteúdos de uma forma mais política, né, entendendo como essas escolhas reformulam essas histórias. Foi muito legal. Legal, adorei também. Queria agradecer muito esse convite, essa oportunidade. Bom, a gente poderia ficar aqui conversando horas, né? Tem muita coisa para falar, tem muito filme, muita discussão para fazer, mas fica o convite, né? Assistam esses filmes, não apenas as cinebiografias musicais, mas cinebiografias, assistam cinema brasileiro, que a gente está aí num momento lindo, né? A gente tem filmes sendo feitos, premiados, e sempre teve momentos lindos no Brasil, com várias exceções econômicas, mas valoriza e vai ao cinema. Dado o recado, obrigada. Obrigado, Até uma Luna. próxima. E você que assistiu a gente, muito obrigada pela companhia. O BDF Entrevista fica por aqui. Eu aproveito para te lembrar que o nosso programa ele acontece de segunda a sexta, tanto pelo YouTube do Brasil de Fato, quanto pela TVT, sempre às 7 da noite. Então eu te espero numa próxima. Tchau!